E aí, gente, beleza? Antes de começar o vídeo, um anúncio importante. O limite de cards que pode ser colocado em um vídeo são de apenas 5. E cada vídeo de backgrounds que eu faço cita muitos assuntos. Cita às vezes mais de 10 níveis em um vídeo só. Ou seja, se eu fizer um vídeo desses 10 níveis, eu não vou conseguir linkar os 10 cards desses 10 vídeos nesse vídeo. Então, a partir de hoje, eu vou estar colocando todos os links relacionados àquele vídeo na descrição dele. E sim, toda vez que eu posto um vídeo novo, eu volto nos vídeos anteriores checando se ele foi citado pra eu linkar no vídeo novo. Eu gosto de deixar tudo organizadinho. Mas então é isso, vamos pro vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MEG. Finalmente, MEG é uma sigla para Major Explorer Group, ou o principal ou maior grupo de exploração. Eles são uma facção criada pelos membros dos Backrooms. Começou como um posto avançado de exploração em 2012 e se tornou uma espécie de governo militar dos Backrooms oficialmente em 2014. São pessoas que tentam manter os andarilhos dos Backrooms a salvo de entidades, armadilhas e de outros grupos, como a Insurreição, que estão em guerra por territórios, como o nível 3. Engraçado que essa Insurreição não tem informação alguma sobre. Não achei nenhuma página na Wiki, nem nada. O MEG possui várias equipes para várias tarefas, para garantir a segurança dos andarilhos. Eles são extremamente amigáveis e permitem que novos membros entrem em uma equipe conhecida como o Esquadrão de Voluntários, até que estejam prontos para fazerem parte da equipe própria. O líder do MEG gravou um áudio que foi transcrito na Wiki. Nele, ele conta como foi chegar nos Backrooms e como fundou o MEG. O áudio é meio grande, mas eu vou ler tudo pra vocês. Sabe, quando criança, sempre gostei de explorar. Eu sonhava com isso todas as noites antes de dormir. Acho que é isso que você consegue quando tem um desejo por muito tempo. A curiosidade matou o gato. Eu aprendi isso da pior maneira. Foi assim que fundamos o MEG e como estamos todos aqui hoje. Tudo começou quando eu era uma criança, antes dos Backrooms. Só eu e minha família na nossa casa. Eu tinha uma grande casa quando criança. Meu quarto estava cheio de brinquedos e tudo dessa natureza. E mesmo quando fui ficando mais velho, não queria me livrar deles. Tinham muitas salas no lugar. Era geralmente um lugar que você se perdia. Eu também saía pelos fundos e explorava a vasta área de terra que possuíamos, florestas, lagos e o céu da meia-noite. Foi divertido e me envolveu com os mistérios da natureza. Você nunca saberá o que a natureza e a vida lhe darão. Havia uma área na minha casa, um grande porão. Este lugar era uma grande série de salas vazias. Por maior que fosse, e por quão pequeno eu fosse na época, eu me perdia muito lá dentro, brincando e explorando novas terras. Eu sempre imaginei que fosse uma tumba no meio do deserto, ou uma selva, explorando os novos mistérios à frente e encontrando tesouros, como um grupo de pessoas para uma expedição. Até minha irmã brincava comigo de vez em quando. Meus pais geralmente me encontravam aqui embaixo e me traziam para jantar, e eventualmente para cama. Meu quarto tinha um teto de vidro, e eu olhava para todas as estrelas e começava a sonhar em explorar o espaço. Eventualmente, as camadas quentes do cobertor finalmente me atingiram, e eu adormeci, preparando-me para uma nova aventura no dia seguinte. Eu era uma criança mimada, com uma família rica no começo, mas isso não durou muito. Eventualmente, nosso dinheiro foi pelo ralo, devido ao fechamento dos nossos negócios. Quando tive idade suficiente para economizar, não consegui ter minha própria casa. Eles nunca foram capazes de me dar nada para ajudar. E eu nunca me mudei. Eu nem tinha idade para fazer essas coisas de qualquer maneira. Meu pai sempre me dizia: é o trabalho duro que cria o sucesso. Nesse sentido, ele tá certo. Embora eu nunca tenha conseguido um emprego, especialmente com a reputação do negócio, foi bem difícil para mim. Todos aqueles sonhos de exploração e potencialmente encontrar algo grande foram desperdiçados. Eu não consigo me lembrar como o negócio faliu, como foi. A escola foi uma experiência interessante. Devido à data do meu nascimento, foi colocado em uma série mais baixa do que deveria. Foi meio chato porque eu já sabia a maior parte das coisas. No entanto, isso me fez novos amigos. Amigos com quais ficarei preso por toda a vida. Até aqui embaixo. Eles eram meu grupo de expedição. Eu disse isso a eles quando era criança. E ainda é verdade. Eu era o líder do grupo e agia como tal. Eu era um pouco difícil de lidar. Mas acho que isso pode ser perdoado. Éramos apenas crianças, afinal. Eu sempre protegia as outras crianças do bullying. E outras coisas assim. Eu era muito popular no meu tempo lá. Embora eu ainda tivesse falhas. Sempre tive. Eu não mostro elas a eles. Mas ninguém é perfeito. Bem, ninguém. Todos nós brincamos no playground, explorando novas terras e conhecendo novos amigos também. Alguns não ficaram conosco por muito tempo, o que era óbvio. Isso me levaria a conhecer o amor da minha vida, a Micaela. Ela ainda tá lá fora, em casa. Eu sempre rezo para que ela esteja segura. E espero vê-la novamente quando eu escapar desse lugar. Ela sempre estava lá por mim, preocupada comigo quando eu não estava me sentindo bem, ou quando eu estava me sentindo perdido. Espero não ter sido esquecido. Um dia meus pais foram acampar, não muito longe da nossa casa. Eles perguntaram se eu queria ir junto, e eu aceitei a oferta. Era 2012. Eu tinha 16 anos. Íamos
Iríamos ficar lá por uma semana. O lugar em si era um antigo campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. Muitas relíquias foram deixadas para poder ser lá. Muita história estava lá. Foi divertido e me trouxe de volta à infância, cheia de exploração. Pescar, caminhar, sentar ao redor da fogueira com a minha família e amigos, contando as histórias mais loucas que poderíamos inventar. Eu trouxe meu grupo para lá também. Andrew, Reed, Jessica e a Micaela. Eu gostaria de nunca ter trazido eles aqui. Eu gostaria que isso nunca tivesse acontecido. Mas não podemos deixar que isso nos derrube. Bem, alguns dias se passaram. E a Catherine, minha irmã, foi sair para a floresta. Era por volta de umas 6 da tarde. Estava escurecendo. O sol estava se pondo. Eu queria que ela ficasse segura, já que ursos foram relatados na área. Ao vê-la se afastando, pedi para ela esperar e finalmente alcancei ela. Eu disse para ela que estava escurecendo. Ela me contou sobre a lenda do tesouro da Segunda Guerra Mundial, que estava enterrado naquela floresta. Me deu uma viagem de adrenalina. Eu precisava saber onde estava aquele tesouro. Caminhamos por cerca de 20 minutos, até que algo sacudiu no arbusto. Ficamos com medo. Minha mente estava fluindo todo tipo de pensamento. Um urso, um cervo, um lobo. Eu estava preparado para pegar a mão da Catherine e correr. Quando olhei para trás, vi que eram nossos amigos, Andrew, Reed e a Jessica. Suspirei aliviado. Eles explicaram que estavam preocupados com a gente e saíram para nos procurar. Perguntei onde estava a Micaela e eles responderam que ela estava cozinhando uma refeição no acampamento. Eu me pergunto, o que ela estava cozinhando? Sua comida sempre foi incrível. Vamos caminhar de volta. Olhando em volta os arbustos e as árvores, era um lugar muito bonito, mas notamos que tinha algo de errado. Não estávamos nos aproximando do acampamento. A fumaça da fogueira ainda estava distante e nunca se aproximava. Parecia que a floresta nunca acabava. E aí foi quando Andrew disse algo que eu nunca vou esquecer. Onde está o Reed? A partir daí, tudo o que aconteceu deixaria uma marca na minha memória. Eu estava apavorado. Vamos procurá-lo. E eu estava divagando sobre o que poderia acontecer. Minha maneira de pensar estava quebrada. E então eu vi um sorriso brilhante de dentes afiados no escuro, ao longe, olhando pra gente. Eu estava com medo, mas estava cheio de raiva. Eu não sei por que tava. Por que eu tava assim? Não me lembro mais. Todas essas perguntas flutuavam na minha cabeça. Ele tirou o Reed de nós? Eu tava furioso. Corri em direção à coisa com um galho, pronto para atacá-la. Eu não tava pensando direito. Eu sei que não deveria ter feito isso. Catherine estava correndo atrás de mim, gritando para eu voltar, chorando. Ela queria que eu tivesse seguro, e ela tava tão confusa quanto todos nós. Foi quando eu vi a Jessica gritar. Me virei e vi minha irmã caindo no chão, atravessando o chão, como se nada tivesse lá. Parei de correr no meio do caminho e voltei. E comecei a cavar um caminho no chão, rasgando a grama e terra com toda a minha força. Até que Andrew me puxou e disse que precisávamos ir. Nós fugimos. Eu não podia ver nada por causa das lágrimas no rosto. E foi quando chegamos a um beco sem saída. Uma montanha na frente do caminho, com uma porta. Não tínhamos escolha. Abrimos e corremos para dentro. Todos nós. Era como o nosso porão, uma série de salas vazias. Um inferno sem fim das paredes mono-amarelas, repetitivas. Eu nunca quis estar aqui. Nenhum de nós queria. Ouvi os gritos da Catherine por perto. Corremos até ela e encontramos, em posição fetal, chorando. Foi demais para todos nós. Todos nós sentamos lá, segurando-a. Alguém estava vindo, correndo pelo corredor. Era Reed. Todos nós corremos para ele. Ele não respondeu. Ele parecia chorando. Não queria falar. Não queria fazer nada. Só queria sentar e pensar. Não conseguíamos pensar. O zumbido interminável das lâmpadas estava preso na nossa mente. Estamos aqui, juntos, perdidos. Eu consegui o que eu desejava. Uma descoberta que ninguém jamais fez. Algo tão inacreditável e desconhecido. E ainda tão incrível. Vagamos por dias. Nunca ficamos com fome ou sede. Ou sequer dormimos também. Nunca deixando um ao outro sozinho. Logo encontramos outros objetos feitos por humanos. Sabíamos que não estávamos sozinhos aqui. Alguma vez estivemos sozinhos? Nunca pensei que estivéssemos de qualquer maneira. Logo ouvimos gritos nas proximidades. Quando fomos investigar, vimos uma grande e pálida entidade humanoide, que ficou conhecida posteriormente como a entidade número 10, ou o Skin Stealer. Tentamos atacá-lo, pois ele agarrou a perna esquerda de uma garota que nunca tínhamos conhecido antes. Fomos e atacamos ele com o que tinha. O Reed encontrou um pé de cabra 2 dias antes. Ele golpeou a cabeça da entidade enquanto eu e o Andrew segurávamos os braços dele para trás, para que o Reed pudesse dar tantos golpes quanto fossem necessários. A coisa estava gritando e era tão forte que conseguiu pegar o Andrew e jogar para longe com um braço só. Ele então me acertou no rosto e eu caí por uns segundos, antes de me levantar novamente. Reed estava sendo atacado, então a criatura o arremessou pro outro lado do corredor também. Seu pé de cabra voou para mim. Quando eu estava me levantando, a Jess foi tentar atacar ele e pulou em cima dele, socando a cabeça dele por trás. Então ele a jogou para fora. A entidade começou a mancar para cima da garota. Foi então que eu percebi que parecia que a entidade tinha uma falha, tipo um ponto fraco. Logo antes que a criatura pudesse fazer alguma coisa com a garota, eu pulei em cima dele, onde estava aquele ponto fraco, e com o pé de cabra eu acertei o ponto. A criatura congelou e caiu, e logo depois sumiu. Perguntei à menina se ela estava bem. Ela me olhou preocupada. Depois sorriu aliviada e disse: sim, eu tô bem, obrigada. Olhei para trás para ver onde estava o Reed e o resto, então ele se levantou. O Andrew ainda estava nocauteado, mas o Reed e a Jess verificaram que ele estava bem. Perguntamos o nome da garota e ela respondeu que era Megan. Perguntamos então se ela gostaria de acompanhar o nosso pequeno grupo.
grupo, e ela aceitou de bom grado. Seguimos então com a nossa jornada. Tivemos muitos encontros, salvamos muitas pessoas e conhecemos muitos grupos. Muita coisa aconteceu. Depois de todas essas experiências, uma semana depois, fomos atacados pela entidade número 3, os Smiler. Tínhamos mais 2 pessoas no grupo dessa vez, Jack e Randy. Nós atacamos a entidade, mas dessa vez tínhamos armas. A entidade tinha garras e um corpo que não podíamos ver exatamente. Foi meio perigoso pra gente. A criatura conseguiu morder a Jess no braço e o Andrew foi cortado. Porém, com sorte, todos sobrevivemos. Nós usamos lanternas para distrair a criatura e conseguimos fugir. Nós encontramos um corpo. Deve ter sido o almoço daquele bicho, já que estava por perto. E o Smiler tinha sangue no dente. Ficamos ali sentados em choque, com um homem que há pouco tempo atrás estava vivo. Estávamos questionando o que seria se isso acontecesse com a gente. Olhei em volta e vi os rostos pálidos dos meus amigos, perdidos em desespero e paranoia, fazendo perguntas sobre o que poderia acontecer com eles. Enquanto eu olhava ao redor, eu sabia que isso não podia. Eles precisavam de um estímulo, algo para incentivá-los. Então, me levantei e comecei a falar. Olha, tem um monte de gente aqui embaixo, tipo um monte. Eu não sei sobre nenhum deles, mas essas pessoas precisam de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Muitas pessoas provavelmente tiveram o mesmo destino que esse homem. Se estamos realmente presos aqui, por que não tornar o lugar mais seguro? Por que não descobrir todos os mistérios e desvendá-los? Por que sentar aqui quando podemos salvar centenas, se não milhares de pessoas? Eu sei que parece uma tarefa difícil, mas vamos. Eu criei nossas amizades a partir de exploração no nosso playground, na velha escola. Reed, Jess, Andrew, vocês estão comigo desde que me lembro. Já o que chegaram agora, Megan, Randy e Jack, salvamos vocês. Se pudermos fazer isso, podemos salvar muito mais. Quando criança, sempre sonha em explorar e encontrar a melhor coisa que ninguém descobriu antes. Porque toda a vida eu sempre acreditei que nos cantos mais escuros sempre havia luz. Só precisamos segui-la. Nós somos o vislumbre da esperança. A partir disso, nasceu o Meg. Se não fosse óbvio, eu sou o Supervisor A, também conhecido como Stretch, líder dos supervisores do Meg. Após 9 anos de exploração, descobertas e coragem, nós nos tornamos o maior grupo do Backrooms, com muitas equipes ao nosso lado. Nós temos e continuaremos a tornar o Backrooms cada vez mais seguro para todos os andarilhos que aparecerem. Eventualmente, encontraremos uma saída. A exploração do desconhecido está na nossa essência. Somos o vislumbre da esperança. Nós somos o Meg e vamos mantê-lo seguro. Como vocês viram, essa história é meio grande e meio confusa. Ela coloca à prova muito conhecimento que temos sobre o Backrooms, como um grupo inteiro entrando no nível 0 e não se separando, entidades no nível 0, além de corpos também sendo encontrados no nível 0, coisas que na própria Wiki dizem que não são possíveis de acontecer. Mas analisando um pouco a história, é como a floresta em que eles estavam estivesse começando a ser afetada pelos efeitos do Backrooms. A região em que eles estavam, eles relataram que no caminho de volta para a fogueira nunca se aproximava, e só depois disso eles encontraram um Smiler, e depois entraram no nível 0. Talvez efeitos estranhos possam ocorrer em locais quando pessoas estão prestes a entrar no Backrooms, como se existisse uma membrana entre a realidade e o Backrooms, e ela distorcesse a área, para só depois poder engolir as pessoas de fato pro Backrooms. Bom, também podemos considerar que essa história é antiga. Eu lembro que muito tempo atrás, a história do Backrooms era que as pessoas caíam no nível 0, não sentiam mais sede, não sentiam mais fome, não precisavam dormir, ficavam andando lá infinitamente como se fosse um limbo. Só que a história mudou completamente disso para o que conhecemos hoje. E o próprio Stretch comenta na história dele que eles ficaram andando pelo nível 0 por dias e não sentiam nada. Então acho que é só uma versão antiga da história e eles não atualizaram, não sei porquê, porque isso coloca muito furo na história. Mas de qualquer forma, a essência da história é o que importa, é o que precisamos absorver. A essência, os personagens e as motivações deles. Tem muitas outras histórias sobre o Meg listadas na Wiki, como descobertas de níveis, conversas. Eu não achei elas tão interessantes, então resolvi não colocar no vídeo também, porque o vídeo ia ficar 30 vezes maior. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 depois, lendo as histórias. Lista de equipes do Meg. Líderes, equipes supervisores. Os supervisores são o grupo que criou o Meg, e são os principais líderes. Tudo é feito quando o supervisor dá um sinal de ok. Suas principais bases são no nível 1, a base alfa, e no nível 4, a base ômega. A equipe é composta por Stretch, que é o real líder do Meg, e o locutor da história que lemos aqui. Seu codinome é Supervisor A. Cat, o segundo posto do Meg, é responsável por manter a ordem na facção. Codinome Supervisor B. E pela história, sabemos que Cat é a Catherine, irmã do Stretch. E Andrew, o terceiro posto do Meg, é responsável pela construção e envios. Seu codinome é Supervisor C. E a gente também conhece Andrew da história. Regimentos do Meg. Os regimentos são grupos que seguem uma organização mais militar dentro do Meg. A maioria dos regimentos é composta por equipes que trabalham juntas em missões, atribuições, expedições e outros trabalhos mais perigosos. Ponto da bússola. Exploradores da linha de frente. Equipe Reed. Bom, vimos que o Reed é um dos amigos do Stretch lá da história. E tá vivo. E possui um grupo próprio. A equipe Reed é uma equipe que tem a tarefa de explorar os Backrooms e descobrir novas salas ou níveis. Reed e sua equipe são extremamente
respeitados e confiáveis, usados em missões muito bem sucedidas. Sua área principal fica no nível 1, a base Alpha. Os membros são Reed, o líder, Jessica, olha ela aí, também não desapareceu da história e também tá viva. Ela é especialista em armas, ferramentas e máquinas. Dan, que é responsável por mapear níveis e rotas. Randy, a construtora, e Jack, cozinheiro e coletor de recursos. E lembra deles? A Randy e o Jack são um dos primeiros que eles encontraram durante a historinha lá. Tem mais uma faltando, a Megan, que foi atacada pelo Skin Stealer, mas já dou spoiler aqui que ela não aparece mais na história. Isso é meio preocupante. A equipe Reed descobriu o nível 51, o nível Alpha e o nível 66, e muitas outras áreas. Guerreiros selvagens, eliminação de entidades, equipe Carl e equipe Nari. Nenhuma das equipes tem uma wiki. Porém, como o nome diz, provavelmente são encarregados de exterminar entidades. Os arrombadores de tranca, chaves de níveis, equipe Roy. Também não se tem uma wiki sobre eles, mas vimos no vídeo do Hub que eles coletam chaves de níveis para serem usadas. Eu preciso fazer um vídeo sobre chaves de níveis. Partida rápida, resgate e invasões. Equipe Mikael. Não se tem uma página na wiki sobre, mas o nome é autoexplicativo. Mapeadores de trilhas, mapeamento e encontrar caminhos. Equipe não revelada. Linha da vida, ajuda civil e recuperação. Equipe não revelada. Devem ajudar andarilhos pelos backrooms para não serem mortos. A primeira é a resposta. Comunicações. Equipe Harry. Não se tem uma página, porém podem ser responsáveis ou por uma espécie de pombo correio, transitando entre níveis e passando informações boca a boca, ou podem ser responsáveis por equipamentos como rádios de comunicação, algo mais tecnológico. Eu, sinceramente, aposto na segunda opção. Divisões do MEG. As divisões são ocupações que seguem uma organização mais civil dentro do MEG. Eles geralmente gerenciam tarefas mais logísticas ou baseadas em pesquisa. São equipes que executam ordem dos supervisores. Spoiler, nenhuma das equipes da lista a seguir são reveladas. Então vamos passar apenas pelos nomes e não é necessário explicar porque os nomes são autoexplicativos. Entrega postal, correio logístico, primeira página, equipe de notícias, localização e salvação, reposição de materiais, segurança municipal, esquadrão de voluntários, milícia e voluntários de emergência. Essa equipe foi citada lá em cima, que geralmente membros novos do MEG entram nessa equipe antes de entrar na organização em si. Realizadores de testes, pesquisa, postos do MEG. O MEG tem uma quantidade altíssima de postos avançados. Se eu for dar a descrição de cada um, esse vídeo não vai acabar. Então vamos passar pelos nomes e em quais níveis estão localizados. E nos vídeos respectivos de cada nível, aí sim eu dou as informações mais detalhadas do posto avançado. Afinal, o que um grupo faz em um nível é totalmente ligado ao próprio nível. Base Alpha, a primeira base principal do MEG, nível 1. Base Ômega, a segunda base principal do MEG, nível 4. Base Gama, a terceira base principal do MEG, nível 3. Base Beta, a quarta base principal do MEG, nível 11. Base Y, a quinta base principal do MEG, nível 283. Base Delta, a sexta base principal do MEG, nível 230. Casa de manutenção, nível 5. O posto avançado de acesso, nível 6. Caçadores de cavernas, nível 8. Rosa do deserto, nível 46. Buscadores nevados, nível 47. O trem naufragado, nível 61. Rangers obscuros, nível 64. Fuzileiros navais, nível 66. Ancestral, nível alfa. Robótica, nível menos 998. Desácidos, nível 44. Corredores, nível 1.1. Ai meu Deus do céu, esse vídeo foi complexo. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo do MEG. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada. Me segue nas redes sociais, link na descrição. Vídeo novo toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Então é isso, até um outro dia.